Curiosidades sobre os vikings. Os vikings eram guerreiros temíveis, originários da Escandinávia, parte norte da Europa. Os vikings eram chamados de nórdicos por outras nações. Agora vamos chamar os vikings de nórdicos. Mais pra frente vocês vão entender. Os nórdicos eram construtores navais incrivelmente talentosos. Devido a isso, eles navegavam por toda a Europa, até mesmo para a África. Durante essas viagens, alguns nórdicos atacavam a cidade e os vilarejos costeiros por onde passavam. Eles levavam mercadoria e às vezes pessoas como escravos na volta para a Escandinávia. Outros vikings eram mais pacíficos e só negociavam com outras pessoas que conheciam em suas viagens. Agora vamos aprender algumas curiosidades sobre os nórdicos. Eles não se autodenominavam vikings. Embora não sabemos exatamente como eles se autodenominavam, o termo viking é uma palavra do século XIX. Na época dos vikings, outras nações chamavam eles de nórdicos. Mas afinal, o que significa a palavra viking? Na língua antiga nórdica, viking significa ataque pirata. Mas nem todos eram piratas. Os vikings são famosos por seus métodos de pilagem, mas muitos deles viajavam para outros países para se estabelecer pacificamente e praticarem agricultura ou artesanato ou para comercializarem mercadorias para levarem para casa. Sem capacete com chifres. Embora muitas pessoas pensam que os vikings usavam capacete com chifres, não há nenhuma evidência que mostre que isso seja verdade. A maioria pode nem ter usado um capacete. Navios e barcos nórdicos. Os vikings eram brilhantes na construção de barco e navio. Seus escalares podiam acomodar 60 pessoas ao mesmo tempo. Isso era muito impressionante para aquela época. Os navios dos vikings eram excelentes e isso era um componente-chave para os seus sucessos militares invasivos. Os navios eram projetados para poder pousar e sair facilmente da terra. Eles nos deram palavras populares. Várias palavras populares que usamos hoje têm origens viking. São elas bufar, caroço, magreza e raiva. Essas palavras têm origem na língua nórdica antiga. Outra curiosidade sobre os vikings, eles abandonavam crianças doentes. Os vikings valorizavam a força física e eram conhecidos por abandonar crianças doentes. Os métodos de abandono eram deixar as crianças sozinhas na selva ou jogar no mar. Os funerais dos vikings foram como nenhum outro. Quando um viking importante morresse, ele teria uma cerimônia fúnebre e uma grande despedida por meio de um serviço fúnebre que envolvia colocar o falecido em um barco com suas roupas, animais e joias e depois incendiar o barco e empurrá-lo para o mar. E por fim, eles adoravam cabelos louros. Você pode pensar que os vikings não se importavam com a sua aparência, mas eles se importavam. Eles gostavam muito do cabelo louro e encontraram uma maneira de atingi-lo. Os vikings que não tinham cabelos louros usavam um método que envolvia o uso de um sabonete forte com alto teor de soda cáustica para descolorir o cabelo.